aí, Marina, que coisa incrível, né? Todo momento importante na tua vida, na tua carreira política, você sempre veio primeiro aqui. Quer dizer, esse sofá já está acostumado com a sua presença. Você, de repente, foi candidata derrotada 2 vezes à presidência da República, em 2010 e 2014, mas agora está liderando a pesquisa de intenção de voto. É um bom momento esse? Você acha que isso é um momento que politicamente dá para ser aproveitado ou vai parecer oportunismo? Jô, o que eu tenho insistido primeiro, é uma alegria te reencontrar nesse sofá e nesse lugar. Obrigado, querida. Mas eu tenho dito que o mais importante nesse momento é não instrumentalizar a crise e olhar para ela com o verdadeiro sentido de urgência da emergência que nós estamos vivendo e tentar resolver a crise. Então, eu nunca sou de ficar ligada em pesquisa de opinião, porque é importante, faz parte do trabalho de quem faz esses acompanhamentos, mas o mais importante é você dar a contribuição genuína que você acha que pode dar com aquilo que você acredita, obviamente que passando pelo crivo da sociedade, que é quem, em última instância, faz as suas escolhas. Então, eu fico muito tranquila em relação a essa questão de pesquisa. Ninguém nunca vai ver eu colocando, nem nas minhas redes sociais, porque eu sei que é apenas o registro de um momento, e esse é um momento muito delicado da vida do nosso país, e tudo que a população não quer é ver a instrumentalização do sofrimento que ela está passando com desemprego, com inflação alta, com juros altos e, sobretudo, com a descrença na política e nas lideranças políticas. Agora, é evidente que, como natural candidata, que não é que você está se afastando da política, muito pelo contrário. É um momento também que a política não está se afastando de você. Então, a coisa começa a se juntar. E eu pergunto, você como pré-candidata, claro que todo político sonha com a presidência, é um caminho a seguir. Você, nesse momento, já está formando na sua cabecinha um provável ministério? Jô, eu ainda não sei se serei candidata. Não, tá bom. Agora, fala a verdade. Já está formando o ministério? Eu só estou perguntando, porque a partir do ano que vem eu vou ter mais tempo livre. Mas continuo sendo totalmente afastado da política e vice-versa. A minha posição é sempre de observar e de criticar. Mas me diga, sinceramente, você acha que não será? É possível nesse momento? Todo político sempre fala que não é candidato. Mas você não é uma candidata natural nesse momento? A população brasileira tem tido um respeito muito grande pelo meu trabalho e a votação expressiva que tive em 2010 e 2014, mesmo nas piores circunstâncias, isso é algo que tem que ser valorizado e respeitado e eu tenho esse sentido de responsabilidade. Mas, quando terminou a eleição em 2010, eu dizia que não ia ficar na cadeira cativa de candidata. E não fiquei mesmo. Eu tentei criar um partido, criar uma série de obstáculos, como você sabe, e quando não veio o registro por uma ação do TSE para impedir o registro, eu, na madrugada em que foi feita a negativa, eu tinha poucas horas para decidir o que fazer. Existiam 6 partidos me convidando para ser candidata por esses partidos. E naquela madrugada eu identifiquei no Eduardo Campos a possibilidade de apoiá-lo. E ele tinha 4%, eu tinha 26%. Se eu tivesse na cadeira cativa de candidata apegada a essa ideia, eu não teria identificado no Eduardo Campos a pessoa a quem eu deveria apoiar. E acho que fiz a coisa certa. Infelizmente, aquela tragédia o tirou. Eu tenho dito, Jô, e eu falo isso do fundo do meu coração, o meu objetivo de vida não é ser presidente do Brasil. Se tiver que ser, as circunstâncias já me colocaram nesse lugar por 2 vezes. Mas o meu principal objetivo de vida é ver o Brasil melhor e um mundo melhor. É por isso que eu identifiquei no Eduardo a possibilidade de dar aquela contribuição.
Não é? Eu não me nego às minhas responsabilidades, eu me coloco nesse lugar de responsabilidade, mas não acho que a gente deva ficar pensando o tempo todo nas próximas eleições. Eu acho que deixar de pensar a nação, qual é o projeto de país, o que nós queremos e só pensar em eleição é o que nos trouxe a essa situação em que nós estamos hoje. Então, eu encaro esse momento com o senso de responsabilidade, como já disse, mais disposta ao debate. Eu estou criando um partido que, enfim, tem uma série de pessoas muito jovens, inclusive eu estou aqui com o nosso porta-voz na plateia, que é o Zé Gustavo, não estou vendo ele aqui agora, mas levanta a mão aí, Zé. O Zé Gustavo... Você falou muito jovem, eu pensei que era o doutor Ives Gandra, meu próximo convidado. Mas é que o conceito de juventude pode ser bem trabalhado, né? Evidente. E não é apenas biológico. Mas ele, além de tudo, é muito bonito, esse rapaz. Poxa vida, ele agora ganhou o resto da vida. Não, ele sabe, ele se olha no espelho todo dia e fala, vai ser lindo assim no inferno. É que na rede nós não temos a figura do presidente, nós temos a figura dos porta-vozes, que é sempre um homem e uma mulher, e de preferência uma pessoa jovem e uma pessoa com um pouco mais de experiência, que no caso aqui da experiência sou eu. Então a gente está criando o partido numa tentativa de dar uma contribuição para melhorar a qualidade da política. Eu acho que a política vive uma crise profunda e talvez essa crise tenha a ver com o descolamento, da disputa do poder pelo poder, da lógica do poder pelo poder, apartando-se da ideia de discutir projeto de país. Agora, Marina, você é uma pessoa religiosa, quer dizer, isso nunca impediu o seu lado da política, apesar de serem caminhos, para mim, muito diferentes. Né? É difícil juntar as duas coisas. Você consegue isso, você consegue não misturar as duas coisas, mas de noite, quando você reza, antes de dormir, você diz, Papai do Céu, dá uma ajudinha aí nessa eleição. Por acaso você faz isso, não? Olha, Ajoelhadinha. Eu acho que quando a gente tem fé, a gente faz o exercício dessa fé para as coisas negativas e para as coisas positivas. E, obviamente, que a situação do nosso país precisa de muito trabalho, muita seriedade e dedicação. E se Jeová puder ajudar a empurrar o barco, com certeza é fundamental. Você trata ele como intimidade, Jeová daqui a pouco vai ser G. Pois é, né? Deus não é uma figura lá em cima, enfim, distante, né? Deus tem... Está no meio de nós, Exato. Né? E Ele está entre nós. Agora, Marina, tem uma coisa que, sei lá, me bateu mal, me deu a impressão, assim, de União Soviética, aquele negócio das gravações. Claro que foi tudo feito de maneira legal, permitida, etc. Mas você foi ministra do governo Lula. Quer dizer, houve um momento em que havia uma intimidade entre você e o Lula, semelhante à intimidade que há entre Dilma e Lula, né? Como é que você viu aquelas gravações? Porque a mim me surpreenderam um pouco também como é que eu vou chamar? A fragilidade do ex-presidente, sabe? Ele falando, tá, querida, estou aguardando, então tá. Me pareceu uma fragilidade que eu nunca tinha notado no ex-presidente. Isso te surpreendeu de alguma maneira? E o que você achou do fato de gravarem, porque ninguém gravou a Dilma. A Dilma entrou na conversa. Mas mesmo assim, essa liberdade de se gravar um ex-presidente da República, aquilo não te pareceu um pouco excessivo ou não? Olha, tudo que foi feito dentro da lei. E eu acho que nesse momento nós temos que ter muito cuidado, porque o trabalho que a Lava Jato está fazendo é um trabalho muito relevante para o país e talvez a gente só tenha a dimensão do que está sendo feito daqui a uns 10 ou 15, 20 anos. E nesse momento há uma tentativa de querer descaracterizar o trabalho que vem sendo feito pelo juiz Sérgio Moro. Eu tenho dito, Jô, que não se pode desqualificar
nenhuma denúncia ou provas que estão sendo levantadas a priori. Da mesma forma que não se pode condenar ninguém que ainda está sendo investigado a priori. Os diálogos são diálogos muito fortes, até porque cria uma série de episódios que nos levam a crer que havia uma ação ali para tentar frear o trabalho da justiça. E isso é muito grave. Porque quando você tem uma conversa com autoridades da Fazenda, quando você tem uma conversa com com o ministro da Casa Civil, dizendo que tinha que conversar com a ministra Rosa Weber, e uma série de questões que ali se colocam, as palavras, elas são autoexplicativas, de sorte que isso gera um tensionamento mesmo na sociedade que quer ver a Lava Jato funcionar, obviamente, que é assegurado o amplo direito de defesa das pessoas e que a gente não tem uma visão equivocada de justiça. Justiça não é vingança, justiça é reparação. Tem uma frase que é atribuída ao Shakespeare, que ele diz que o contrário de injustiça não é justiça. Ele diz que o contrário de injustiça é amor. Porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Eu acho que nesse momento dramático da história do nosso país, é preciso que a gente encare a justiça como reparação dos crimes praticados contra a sociedade, contra o interesse público e contra até mesmo a pessoa que o fez, porque ela, em última instância, também é prejudicada com as consequências de tudo aquilo que são os erros que praticou. Então, Jô, eu vejo esse momento como um momento delicado, é preciso caminhar em dois trilhos. O trilho da nação, na busca de resposta para resolver o problema grave da falta de crescimento, do desemprego, de tudo que está acontecendo, e o trilho das investigações, que não se pode abrir mão desse trabalho em hipótese alguma. É isso que vai fazer o Brasil ser passado a limpo. Agora, o trilho, você falou muito em trilho e falam muito em luz no fim do túnel. Não está dando para enxergar nem o túnel no momento. Então, esse trilho está ainda à procura do túnel. Você acha que você seria um pouco a possibilidade desse túnel? Você tem consciência de que ainda não tem quadros à disposição para formar, por exemplo, um ministério ou as coisas que derivam desses ministérios. Você se acha hoje competente para enfrentar tudo isso? Porque, olha, às vezes que eu passei por Brasília, eu ficava assustado com as filas de pessoas que estavam ali para pedir alguma coisa. Prefeitos, governadores, deputados, senadores, uma fila gigantesca, cada um com um pedido. Você já está visualizando as críticas que você vai receber caso você seja candidata. Claro, você diz, eu não sou ainda, não estou pensando, claro que está, mas eu respeito, porque uma mentira branca é sempre bem-vinda. Mas você acha que já tem competência de formar um governo para esse país? Olha, Ju, não é uma mentira branca, nem uma mentira negra ou preta. Né? É a mais profunda verdade. E eu pago um preço muito alto por dizer essa verdade quando eu digo que não sei se serei candidata. Que eu penso na possibilidade de ser-lo, obviamente que penso. Senão, claro, nem diria que não sei se serei. Se eu digo que não sei é porque eu ainda estou num processo de decisão e na complexidade que está a vida do nosso país, qualquer pessoa que não está preocupado apenas no poder pelo poder vai pensar primeiro que projeto de país é preciso a gente construir para poder se colocar na fila de candidato. Claro. Quando você diz que não tem uma luz no fim do túnel, ou sequer tem o túnel, eu costumo pensar da seguinte forma. Isso que está acontecendo no Brasil não é porque aconteceu uma guerra, não é porque aconteceu uma catástrofe natural, não é algo como aconteceu no Japão, que eu visitei recentemente com a tsunami. É algo que é fruto da nossa incapacidade política, dos nossos erros políticos, administrativos, gerenciais.
Portanto, ainda que seja grave, é possível resolver. Obviamente que quem resolve uma crise com essa magnitude não é uma pessoa, não é um partido, não é um grupo exclusivamente. Esse é um momento de profunda aprendizagem. Se não formos capazes de quebrar a velha lógica da oposição que só vê defeitos, mesmo quando existem acertos que são evidentes,